hoje eu estou com uma proposta, dentro dessa proposta Prisões Sem Muros, bem interessante, né? Bem interessante, porque temos hábitos de procrastinar as coisas. Você é uma pessoa assim? Está sempre adiando uma decisão, adiando uma mudança, adiando uma escolha, adiando, sabe? Empurrando com a barriga. Né? Não, amanhã eu faço, não, depois eu faço. Né? Agora, pior do que ser uma pessoa procrastinadora, que não deixa de ser uma prisão sem muros, né? É a pessoa que não persevera até o fim. Ela começa muita coisa e não finaliza absolutamente nada. Empreende muita coisa e não faz absolutamente nada. Fala um monte de coisa, vou fazer, vou acontecer, e até começa, mas não persevera. E são bons iniciadores, né? São bons iniciadores, ou bons faladores, né? Mas não são bons finalizadores, porque não perseveram até o fim. E a Bíblia diz que é aquele que persevera até o fim é que vai receber uma coroa de glória. Por isso que hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, terminando o que foi começado. Terminando o que foi começado. Então, primeiro você precisa começar, perseverar e terminar. Mas isso é fazendo o bem. Por quê? A Bíblia diz o seguinte, em Eclesiastes capítulo 7, a parte A do verso 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Começar qualquer coisa é bacana, mas quando você finaliza, eu tiro isso nas minhas corridas, né? A gente sai para correr, para sair, meu Deus, que gata, que preguiça, né? Mas aí você começa aquela corrida, aquela caminhada e vem o cansaço, vem a vontade de desistir, mas você não desiste, você persevera. Quando você chega no final, que vitória, que prazer, que sensação gostosa, aquela de você ter concluído aquilo que você propôs fazer. Talvez baseado nisso ou em tantas outras coisas que o sábio Salomão escreveu isso, que é melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mas, como eu estava começando a dizer, não adianta você começar bem ou começar alguma coisa. Você precisa começar bem, continuar bem e finalizar bem. Por quê? Existem alguns personagens bíblicos que começaram mal e terminaram mal. O rei Acabe, o rei Manassés, Pilatos, Anás e Caifás. Todos personagens bíblicos que começaram mal e terminaram mal. Então não basta apenas você começar, você precisa começar bem, não é? Outro personagem, ou outros personagens que começaram bem e terminaram mal foi Balaão, o profeta Balaão, o rei Saul, Sansão, que foi um dos juízes no Velho Testamento, Judas, que foi um dos discípulos de Jesus. Todos nós conhecemos um pouco da história desses personagens bíblicos. Eles começaram bem e terminaram mal. Não adianta você começar bem e terminar mal, porque o melhor, como diz o sábio Salomão, é o fim, é o final de todas as coisas. Então, tem começado alguma coisa boa, tá sentindo vontade no meio do caminho, mudar, né, a tangenciar para a direita ou para a esquerda, não faça isso. Comece bem, permaneça bem e finalize bem. Caso contrário, você vai se tornar como desses personagens bíblicos, homens de Deus, que começaram bem. Né? E a gente observa isso dentro do contexto de igreja. Estou dentro do contexto de igreja já tem 43 anos. E a gente observa isso. Pessoas que começam bem, às vezes, e não terminam muito bem. Outros personagens que às vezes começam mal e terminam mal. Essa pode ser a minha história. De repente pode ser a sua história. Começou mal e
teve um encontro com Jesus, entendeu o caminho do bem, está permanecendo no caminho do bem e tem o desafio de finalizar bem, como Moisés. Moisés, o grande Moisés, né, que libertou o povo do Egito, Raabe, a prostituta Raabe, lá nas muralhas de Jericó, José do Egito, Pedro, né, o pescador, o discípulo, o apóstolo, Paulo, que também era o centurião romano, o carcereiro de Filipe, aquele que teve a sua casa salva, né, quando um terremoto abala as estruturas da prisão e Paulo e Silas são libertos. Dimas, o ladrão da cruz, né, aquele um que disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O cara começou mal, mas terminou bem. Uma outra situação são de personagens que começaram bem e terminaram bem. Abraão começou bem, terminou bem. Enoque começou bem, a Bíblia diz que ele andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Andou com Deus, ele não correu com Deus, né? Ele tinha um relacionamento contínuo com Deus. E Deus o tomou para si. Josué, né, que foi ali o discípulo de Moisés, Daniel, Jó, Davi, Estevão, todos esses personagens bíblicos que começaram mal, bem, e terminaram mal ou terminaram bem. Qual é o final da sua história? Como é que você quer finalizar a sua vida? Por quê? Sempre as bênçãos estão condicionadas ao fim das coisas que começamos e não no início delas. Normalmente, parece que a gente está condicionado a iniciar algo já olhando a recompensa. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Quando é que eu vou receber isso? Né? Mas observe que a nossa salvação, ela estava condicionada à obediência de Jesus, ou seja, ao fim da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus tivesse nascido do jeito que nasceu, tivesse vivido do jeito que viveu, mas tivesse morrido de uma forma diferente, pela qual ele deveria ter morrido, certamente que ele não teria terminado bem a obra de expiação dos nossos pecados, de salvação. Jesus não poderia ter morrido enforcado pelo Império Romano. Jesus não poderia ter morrido de um ataque do infarto, do miocárdio, né, nas praias da Galileia. Ele não poderia ter morrido assim. Ele tinha que morrer, primeiro, sendo levantado, como já dizia já no Velho Testamento, que ele seria levantado, né, então crucificado. Ele teria que sangrar para que o sangue dele cumpra o propósito para o qual, desde o início, estava estabelecido, que o sangue dele é que nos redimiria de todo o pecado. Era o sangue dele pelo nosso. Em vez de eu morrer, ele morrer. Em vez de eu sangrar, ele sangrar. Então é isso. Então, se Jesus não tivesse morrido da forma que ele morreu, finalizada a obra como ele finalizou, certamente nós não estaríamos aqui. Agora, de repente, você precisa começar uma decisão, uma escolha, tomar uma decisão, ou permanecer e você não sabe como fazer, não tem. Eu listei aqui 4 coisas para você como terminar o que começou. Primeira coisa, entenda que Deus está com você. Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Ou seja, saiba que Deus está com você. Então, pare de ficar protelando decisões. Pare de ficar protelando decisões. Termine o que você começou. Segunda coisa, que é a primeira aqui, né? Pare de se desculpar. Provérbios 22, verso 13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Pare de se desculpar. Eu não consigo.
e fica inventando desculpa. O preguiçoso, ele inventa as desculpas mais esfarrapadas. Conclua o que você tem começado. Pare de se desculpar. Segunda coisa, para você terminar o que começou, comece imediatamente. Ou seja, pare de procrastinar. Como eu disse no início, né? Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Comece imediatamente. Tem um desafio, tem uma empreitada, tem, sabe, algo para iniciar, faça hoje, faça agora. Eu tenho um propósito, eu estou com um propósito, mas o ano que vem eu vou fazer. Comece hoje, comece agora. Porque quem fica esperando o momento propício ou fica esperando que tudo fique normal, jamais vai fazer coisa alguma. Então pare de dizer, um dia desse eu vou fazer, ou algum dia desse eu vou a tal lugar, eu vou realizar isso ou aquilo. A vida, ela precisa ser vivida em condições imperfeitas. Portanto, faça agora. Quanto mais você retarda uma coisa, pior ela fica, ela se torna. Uma delas a Bíblia diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Mas resolva hoje, não deixa para amanhã. Não, amanhã eu resolvo essa parada. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, comece imediatamente, resolva agora. Tem um negócio para resolver? Resolva agora. Comece agora. Porque, caso contrário, você nunca vai começar, vai ficar sempre procrastinando e nunca vai finalizar. E o grande desafio, como eu disse no início da nossa live, é sermos finalizadores, sabe? É chegar no final da nossa corrida da vida e, como o apóstolo Paulo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora uma coroa de glória está reservada a mim e a todos aqueles que perseverarem até o fim. Mas isso tem que ser um estilo de vida e não simplesmente uma passagem que vão colocar lá na sua lápide, combateu o bom combate, né? Ou no folhetim do seu velório, né? Combateu o bom combate, né? Isso não funciona, né? Você tem que combater o bom combate em vida. E é o bom combate, o mal você tem que abrir mão dele, né? E permanecer até o fim. Aí você recebe a coroa de glória. E não apenas o folhetinho, né? Citando ou mencionando o versículo. Então, comece imediatamente. Como terminar o que começou? Mantenha-se concentrado nos benefícios e não nos sacrifícios. Gálatas capítulo 6, verso de número 9 diz: e não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos e nem desistirmos. Nós nos desgastamos com pensamentos de curto prazo. A gente quer a recompensa aqui e agora. Só que a gente precisa praticar a gratificação adiada. Por exemplo, a coroa de glória você só vai receber na eternidade, não é aqui. Sabe essa gratificação de você continuar praticando bem, embora esteja levando lambada, traições, sabe, rejeições. Ei, mantenha-se concentrado nos benefícios e não no sacrifício. Não mude porque o mundo não muda, não mude porque as pessoas não mudem, sabe? Mantenha-se seus valores, seus princípios, sabe? A sua essência. Não se violente fazendo coisas só porque todo mundo faz ou porque você cansou de fazer diferente de todo mundo. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos a colheita de bênção. Ou seja, a sua semeadura que vai determinar a sua colheita. Algo correto gera uma colheita de bênção. Mas se você não desanimar e nem desistir, porque tem gente que planta de manhã e de tarde ele mete o pé na sua plantação. Ou seja, alguém já disse, semeia com as mãos e espalha com os pés. Então, não seja uma pessoa assim. E, em último lugar, como terminar o que começou?
Dependa da ajuda de Deus. Ou seja, sem Ele não dá para fazer nada. Sem Ele não dá para começar, sem Ele não dá para perseverar, sem Ele não dá para finalizar de uma maneira boa. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 11, diz: faça-o com todas as forças e energias que Deus lhe concede, a fim de que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Faça com força e energia que Deus dá. Sabe quando você inicia, fala assim, meu Deus, preciso da sua ajuda. Mas você inicia, você dá o primeiro passo, ele coloca chão. Você inicia o empreendimento, ele dá estratégia, sabe? Então, comece crendo que Deus está com você. Comece dependendo da ajuda de Deus para você, porque o pão nosso de cada dia, com certeza, ele não vai deixar faltar. Então, dependa da ajuda de Deus, mas termine o que você começou. Deus vai dar força, sabedoria e de repente você pode perguntar para ele, Deus, o que é que eu preciso para terminar? Qual é o meu próximo passo? De repente você precisa consertar algumas coisas, perdoar alguém que te ofendeu, pedir perdão para alguém a qual você infringiu algum tipo de perda, reconciliar, né? Reconcilie rapidamente com o seu irmão, né? Limpar o céu sobre a sua casa, ou seja, seja um finalizador. O que é que você começou e desistiu? O que é que você começou bem e no meio do caminho você mudou porque você tem as desculpas? O que é que você começou mal e de repente você percebeu que Deus corrigiu a sua trajetória, a sua intenção, e você percebe que agora você está olhando o caminho do bem, mas está enfrentando uma resistência terrível. Os Golias têm se levantado para fazer oposição a você. Ei, lembre-se desses princípios que eu mencionei aqui hoje. Eu tenho certeza que assim como aqueles que começaram bem e finalizaram bem, ou aqueles ainda que começaram mal, mas finalizaram bem, Deus deseja que eu e você também terminemos bem aquilo que começamos. Eu quero orar por você, para que Deus te dê e nos dê força para a gente continuar essa jornada, essa corrida da fé, essa corrida da vida e sermos um finalizador, sabe? Sermos um finalizador. Não importa em que lugar, nem qual vai ser a sua classificação na corrida da vida. Ah, chegou em penúltimo lugar, chegou em último lugar, não importa. O importante é você chegar no final, chegar no destino, entendeu? Não sei se será nas asas do anjo, de carona com Gabriel, com alguém, com algum anjo, ou arcanjo, ou querubim, serafim, sei lá o quê, mas o importante é você chegar lá, e vamos chegar junto. Quero orar. Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração é grato a Ti pela Tua palavra, que nos ensina que nós não podemos sermos procrastinadores, que nós não podemos ser pessoas que começam algo e desistem porque as lutas se tornaram grandes. Nós não podemos ser pessoas que no meio do caminho tangenciamos e mudamos as nossas motivações, mudamos as nossas intenções, mas a Tua palavra tem nos ensinado que vale a pena começarmos algo e finalizarmos esse algo de uma maneira plena, junto de Ti, junto com as Suas forças, junto com a motivação correta. Então, Pai, em nome de Jesus, ajude a cada um desses internautas. Eu não sei o que é que eles precisam começar e estão adiando o começo. Eu não sei o que eles precisam corrigir e estão adiando a correção. Eu não sei o que eles precisam de força para continuar e estão prestes a desistir, a jogar a toalha da desistência, a parar com tudo. Deus, em nome de Jesus, com uma unção de graça, de sabedoria, de favor, de unção, com uma visão do Senhor,
possa ser estabelecida na mente de cada um deles com relação ao fim daquilo que eles têm iniciado, daquilo que eles têm proposto, eles possam ter essa visão, para que, alimentados, fortalecidos por essa visão do futuro, eles possam continuar correndo a corrida da vida para chegar lá, para chegar no destino, para viver o propósito. Pai, no nome de Jesus eu oro, abençoando com a unção de força, de coragem, de ousadia a cada um desses internautas, que não apenas hoje, mas o restinho dos dias da vida deles aqui na Terra, eles possam continuar correndo a corrida da vida e chegando no destino, para que no final eles possam herdar uma coroa de glória. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém, amém e amém. Então, termine o que você tem começado. Esse é o grande desafio, né? Termine bem, né? Termine mal, termine bem. Eu tenho certeza que Deus vai te dar graça e força, tá bom?